E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu fiz uma compilação de corintianos empolgados com a contratação do Memphis Depay. Vamos acompanhar aí. O nosso querido Depay, Memphis, eu gosto de Memphis. Tô ansioso pra ver Kleber Machado falando Memphis. Vai ser legal aí, os narradores brasileiros falando Memphis. Bom, Dava, muito se falou aí um tempo atrás sobre o nosso querido Balotas. Sim. Tá? Fui completamente contra, pra mim uma ideia de merda, tem que ser muito burro pra defender a ideia de Balotelli aqui. Aí a desculpa do cara vai ser, mas ele faria os gols que o Yuri Alberto tá perdendo. Poderia. Só que a única solução que você vê pra cobrir os gols que o Yuri Alberto tá perdendo é o Balotelli. É sério, só tem isso. Você não encontra mais nenhum atacante que possa chegar. Enfim, e aliás, do jeito que o Yuri tava, eu iria chegar lá e fazer os gols que ele tava perdendo. Enfim, ponto. Vamos falar do Depay. O Depay é o seguinte, diferente do Balotas, Dava, gosto da contratação. Gosto porque eu nunca ouvi falar do nosso querido Depay 3 horas da manhã capotado na rua bêbado. Agora na sequência a opinião do empolgadíssimo Mano, que já mandou todo mundo se preocupar com a Sele Corinthians. Vamos ver. Eu sou a favor, por exemplo, quem deve não pode comprar. Quem deve não pode comprar. Eu acho que deveria ser lei. Se você deve para um clube de fora ou do Brasil, você não pode contratar ninguém. Tinha que ser lei. Mas aí você tá louco. Então acabou, ninguém mais contrata ninguém. Dane-se, até pagar tudo. Dane-se. Mas peraí, o que vocês estão falando vocês não é querem. absurdo. Por Peraí. exemplo, se É eu muito financio- bonito pregar a moralização da arbitragem Mas e dos clubes, não? Mas peraí. Olha, Aí palmas você do tá falando Sombra, uma hein? coisa de Parabéns. Palmas. Palmas. É que uma diferença. Peraí. Mas o meu time tem elenco formado. Meu time tá tranquilo com Mas relação peraí, a vocês isso. estão falando uma coisa que não procede. Uma coisa, escuta, cacete. Uma coisa é dívida, outra coisa é inadimplência. Se eu tiver, por exemplo, com um apartamento financiado, eu tenho uma dívida. Quer dizer, eu não posso comprar um carro até eu pagar meu apartamento. Vocês estão de brincadeira. É imoral. É uma coisa, não é imoral. É. Dívida é uma coisa, inadimplência é outra. Você pode ter uma dívida, o que você não pode ser é um mal pagador. É diferente uma coisa da outra. Então vamos exemplificar. Você acha moral, ético e honesto você pagar, fazer contratações e você ter pago, por exemplo, um jogador do Cuiabá, o Cuiabá pelo jogador que você trouxe? E comprou. Então, é que o problema agora. do Depay é o que eu falei ontem aqui na transmissão Não, aí do esquece o estádio. Depay, esquece. Existia... Não, mas eu tô Fala colocando dos como que já exemplo esse, chegaram. porque tem muita gente que tá falando, olha, mas o Corinthians tá gastando não sei quanto pra contratar o Depay, e tá devendo o Raniel, tá devendo o Mateuzinho, tá devendo esse, tá devendo aquele. É que existe dentro do Corinthians, com a patrocinadora, que tinha obrigatoriedade de fazer um investimento de X milhões de reais, acho que era 57, na contratação de um jogador X, que era um jogador teoricamente famoso, um jogador craque, um jogador de renome mundial. Então o Corinthians ele tinha acordado num contrato que ele tinha que fazer esse investimento dessa quantia na contratação de um jogador top. Então, nesse caso, o que você está falando de forma geral, Sombra, eu sou contra você estar devendo para um clube A e fazer esse investimento na contratação. Eu não tô falando do Depay. Foi o Depay só que Não, vocês mas eu tô colocando contrataram? como exemplo. Não, eu tô colocando como exemplo, porque o Domênico falou do Não, mas eu Depay. quero um exemplo tô explicando a diferente. Eu não situação quero do Depay. esse. Eu quero outro exemplo. Me diz aí, De Paulo, os jogadores que vocês trouxeram agora e que gastaram dinheiro. Midiáticos. Aqui Não, nós não, não. Eu gastamos. quero saber quanto vocês... Comprados? Comprado, é. Comprados, o Corinthians ultimamente só usa luvas, né, Sombra? Os caras estão sem vínculo, né? A maioria é sem vínculo. E aí você Quais são os paga jogadores que Magno é chegaram, De empréstimo. Paula? o Coronado é luvas, que ele tava sem clube. Agora, Garro, no meio do ano. São luvas gigantes, né? Garro também São não venceu? luvas. Não, Não. Garro o Corinthians comprou. Corinthians, ó, eu me lembro Garro que o foi Corinthians 7 milhões. Corinthians comprou Fausto Vera. Corinthians Não, comprou agora, Garro. agora. Não, é que você Quero tá saber falando. agora. Você que tá falando Quero compra. agora. Não, você tá falando compra. É. Ranielli foi compra. Ranielli comprou. Agora, você pegar o André Ramalho, luvas. Aqui, ó, Ranielli. Né? O Hugo Raul Souza, também é, empréstimo. Tem a Hugo lista aqui, Souza, ó. empréstimo. Manda Tem uma lista. lista aqui, ó. Eles não Hugo- compram jogador. Danilo, traz você porque eles não vão trazer. Não, nós aqui, ó. estamos falando. Ó, sem custo. Hugo, Gustavo tudo que eu Henrique, falei. Quero saber com Palácios, custo, Coronado. com custo. Com custo. Ranielli, Isso. 13 milhões. Félix Torre, 31 milhões. Isso, são esses. Garro, 35 milhões. Falei. Pedro Raul, 25 milhões. Falei, Mateuzinho. Mateuzinho, 21. Pedro Henrique, 2,9 Sim. milhões. Aí aqui, Alex Santana, 13 milhões. Hugo Souza de empréstimo. pagar, né? Empréstimo. Com essa política, o Corinthians passa a seguinte mensagem: pode ser caloteiro que não tem problema nenhum, até pro torcedor, na sua vida pessoal. Foi agora. Era o jogador midiático que a mídia, que o patrocinador queria? Mas gastou Não, mas peraí, 13 o Alex milhões Santana- e não pagou o Cuiabá.
Mas peraí, uma coisa, por exemplo, o Danilo falou 150 milhões. Gente, vocês têm que entender que 150 milhões não é à vista. Você parcela esses jogadores. Você paga uma parcela agora, você vai pagar Cuiabá outra daqui tá- 6 meses. Mateuzinho, o Cuiabá, tá parcelado. Mas não então, pagou, mas não pagou. Não pagou o Cuiabá, é verdade, não pagou o Cuiabá. Porém, os outros jogadores dá a impressão que o Corinthians tá devendo pra todo mundo. Não tá, o Corinthians tá devendo hoje pessoal, pro Flamengo e tá pro bom. Cuiabá. Bom, eu não caio nessa conversinha mole, não. Essa coisa, tem que moralizar a arbitragem, mas os clubes não. Ó, treme que Isso- chegou o Depay, hein? isso- Treme, ó o e- Depay, tô te Depay, ó, falando. pra vocês, ó. Rapaziada, seus pés de rato, aqueles que estavam tirando um sarro do Corinthians, aqueles que falam, nossa, o Corinthians não sei o quê. O Corinthians acaba de fechar o contrato com o Depay. Memphis Depay, o ex-Memphis Depay é jogador do Corinthians, vai jogar no Corinthians, já tá certinho, 2 anos de contrato. O contrato tá sendo assinado agora. Olha como eu tô bonito. Meu Deus do céu, para dar uma informação dessa. E outra coisa, eu não tenho medo de falar, tá bom? Então é o seguinte, o Depay, Memphis Depay é jogador do Corinthians, agora 2 anos de contrato. E aqueles que falam, o Corinthians, não sei o quê, mas vai vir, todo mundo, tudo bem. E outra coisa, se isso não for verdade, chega o cacete em mim, pode meter o pau. E eu também não vou falar quem falou pra mim, que por sinal, o Memphis... Tá aí a mídia corintiana empolgada, minimizando o fato de o time estar devendo pra todo mundo e comemorando a contratação do Depay. Não quero nem saber se o time tá endividado, se tá dando calote, eles querem festa. Agora só resta uma dúvida, será que isso é a opinião deles mesmos ou estão falando só para agradar os torcedores e ganhar engajamento? Será que no futuro esses mesmos que estão comemorando vão criticar a diretoria caso aconteça algo errado? Só o tempo e o futuro mostrará. Vamos esperar.